Trabalho em sociedade. Mas vamos ver primeiro o que é uma força produtiva. É o modo de produção e a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços e como ele vai utilizar e distribuir esses bens e serviços. Então são definidos assim: força produtiva mais relação de produção, que é igual ao modo de produção. E a gente pode entender de que há diversos modos de produção durante toda a história. Iniciou-se pelo modo de produção primitivo, depois veio os escravistas ou asiáticos, o feudal, o capitalista e o socialista. O modo de vida primitivo, ele foi desde os nossos primórdios, onde a sociedade eles viviam basicamente da caça e da pesca e da coleta dos frutos naturais que existiam. Essa maneira de trabalho era de forma conjunta e os meios de produção pelas quais eles definiam era sempre o trabalho coletivo, onde todos se reuniam para se buscar essa maneira de sobreexistência. Era apenas para a subsistência. Nessa época não existia propriedade privada, era uma maneira coletiva de dar continuidade à vida. Escravista ou asiática é presente nas civilizações antigas, onde a propriedade ela já era privada, ou seja, terras e escravos. Aqui surge o Estado, a proteção da justiça e a ordem social. Os senhores eram os proprietários da força de trabalho e os escravos eram as pessoas pelas quais se produzia esse trabalho. Então, as terras, os gados, as minas, todos os instrumentos de produção eram fruto de um trabalho entre escravos e os donos da terra, que eram os senhores. Depois veio o modo de produção feudal, constituído por senhores feudal e os servos. Aqui os escravos, os servos, eles não eram escravos de seus senhores, mas eles eram sim obrigados a trabalhar por casa e comida. Esse trabalho era um pouco para seus senhores e outro pouco para eles mesmos, que era o que eles obtinham das terras, dos meios de produção, daquilo que eles se produziam. Aqui no sistema feudal já ocorre a troca de produtos, ou seja, a venda de produtos em feira por meio de trocas. Logo depois surge a sociedade capitalista, onde essas feiras elas ganham grande expansão e dentro desse meio também já veio os outros avanços pelos quais a gente chegou até os dias atuais. Então, dentro do meio de produção capitalista já tem a propriedade particular. Aqui já existiam duas classes sociais, os burgueses e os proletariados. Já existe também uma exploração do fruto do trabalho, desse trabalho, e o consumo ele já se diferencia das classes entre ricos e pobres. Lembrando que o capitalismo ele se divide em 4 etapas. Temos a primeira etapa, que é do pré-capitalista, onde o meio de produção é ainda feudal, mas já se predomina um pouco das relações capitalistas. Essa relação capitalista ela já começa a se desenvolver aqui, na primeira etapa do sistema capitalista. Depois veio o capitalismo comercial, onde a maior parte dos lucros se concentra nas mãos dos comerciantes, que constitui a camada hegemônica da sociedade, e o trabalho assalariado torna-se comum aos trabalhadores, às pessoas empregadas. Depois veio o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial. Esse capitalismo passa a ser investido basicamente nas indústrias, onde acontecem os grandes avanços tecnológicos industriais aqui no capitalismo industrial, que se torna as atividades econômicas mais importantes, o trabalho assalariado torna-se definitivamente. Aqui as pessoas já trabalham em troca do seu dinheiro, de garantir aí uma maior qualidade de vida. Por último, veio o capitalismo financeiro, que surge aí as instituições, os bancos, as instituições financeiras, que é para controlar essa atividade econômica desenvolvida pelo grande acúmulo de lucro, de lucratividade entre os donos da indústria. Então, para controlar esse dinheiro, ele ter um lugar de armazenamento, surge o capitalismo financeiro, que é os bancos, que vai depositar ou guardar parte desse financiamento. Aí surge também os financiamentos entre a agricultura, indústria, pecuária e o comércio, para que todas essas atividades elas se tornem integrais e desenvolvidas como um todo.
Tem também o meio de produção socialista. Um dos meios de produção, ela pertence direto ao Estado, é o Estado que faz essa organização aí de toda a sociedade. As pessoas trabalham sempre para o governo. O desenvolvimento social como um objetivo pela qual eles trabalham a economia planificada de toda a sociedade, de maneira estatal e centralizada, sempre na mão do governo. A redistribuição da renda, o trabalho é pago de acordo com a quantidade e a qualidade daquele trabalho desenvolvido. Isso é nas sociedades socialistas, onde o meio de produção trabalha sempre o campo social. E por último, a gente tem uma frase do pensador Karl Marx, que ele define que do mesmo modo que não podemos julgar o indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas ao contrário, é necessário explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelos conflitos existentes entre as forças produtivas e as relações de produção. Então, Karl Marx defende que as forças produtivas elas têm sempre relação com as forças de produção, por isso é que elas precisam dar-se em conjunto. Tanto o empregado, o empregador, quanto o empregado. É preciso ter uma harmonia entre essas duas forças produtivas. Por hoje é só, mais tarde estarei postando também atividades sobre a relação de trabalho. Muito obrigada.